que é um jogo bem interessante, que é o Fluminense contra o Fortaleza. Eh, o Fortaleza é um time muito forte, já está com 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro, lembrando que o Fortaleza empatou na primeira rodada contra o Internacional no Castelão e venceu o segundo jogo de 3-0. Eu acho que é um confronto bem complicado para o Fluminense. Eu acho que esse confronto a gente já consegue ter mais ou menos assim, o que esse Fluminense vai fazer no Campeonato Brasileiro, né? O que esse Fluminense pode fazer no Campeonato Brasileiro, visto que assim é um confronto dificílimo bater o Fortaleza lá em Fortaleza. Então o Fluminense é o atual líder do Campeonato Brasileiro, para mim é o melhor time nesse momento em termos de futebol apresentado no Brasil. Tá empatado ali com o Botafogo, mas o Fluminense tem o futebol, tem o melhor futebol. Mas a gente precisa ver essa constância do Fernando Diniz. O meu palpite para esse jogo, cara do céu, esse jogo é difícil, hein, para palpitar, hein? Esse jogo é difícil. Mas eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo. Algo me diz que o Fluminense ganha esse jogo. Putz, eu tava tendendo para um empate ou vitória. Cara, eu vou mudar. Não vou colocar a vitória. Não, vou manter a vitória do Fluminense. Eu acho que o Fluminense vence por 2-1 e eu acho que o Fluminense vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada, isolado. Aí a gente tem Curitiba e São Paulo. O Coxa, para mim, hoje, obviamente que a gente ainda tem campeonato demais, é o principal favorito a ser rebaixado. Então, não me surpreenderia o São Paulo vencendo esse jogo lá em Curitiba. Obviamente que a gente tem um cenário que o Coxa precisa vencer, então acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito numa vitória do São Paulo. Eu acho que São Paulo vai vencer e conhecendo o Dorival Júnior vai vencer no contra-ataque. Eu acho que se tem uma coisa que o Dorival Júnior sabe montar muito bem é times que contra-atacam muito fortemente. E esse time do São Paulo é um time que ele não vai, eu acho que ele vai nesse momento, como que eu posso dizer? Ele vai nesse momento fazer uma força defensiva forte para depois sair no contra-ataque e acabar vencendo o Coxa. Então eu acho que o São Paulo pode sim vencer o Coxa. Aí nós temos o confronto, talvez, do final de semana, que é o derby paulista, Palmeiras e Corinthians, e obviamente não tem como não colocar o Palmeiras favorito, mesmo com os desfalques, né? Quando a gente pega o, o Corinthians, primeiro que ele tá nessa avalanche de confusão, né, que aconteceu, né? Então o Corinthians aconteceu várias coisas nessa semana, né? Acabou perdendo o técnico, é, quase foi desclassificado pelo Remo, e obviamente que o Palmeiras é um time melhor, apesar que o Palmeiras tem muitos desfalques, mais do que o Corinthians, apesar do Corinthians ter o desfalque do Renato Augusto, que para mim faz uma falta absurda nesse time do Corinthians, né? Mas eu acho que o Palmeiras é favorito para esse confronto, mesmo com os desfalques. O Corinthians vai ser treinado pelo Danilo, então o Danilo, que era aquele ex-jogador que jogava muito no meio, que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians e tal, é ele que vai estar comandando o Corinthians nesse final de semana contra o Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Palmeiras é favorito e não vejo o Corinthians empatando ou vencendo esse jogo, ainda mais no Allianz. Talvez, se fosse na Neoquímica Arena, o Corinthians até teria a chance, mas no Allianz eu acho que o Palmeiras é favorito. E detalhe, não sei se vocês sabem, mas hoje o Tite novamente recusou o convite do Corinthians. O Corinthians continua sem técnico. Eu até dei algumas sugestões, já que o Corinthians pensa em trazer o Tite novamente. Eu acho que o Corinthians poderia investir nisso. Poderia tentar trazer o Silvinho novamente, poderia tentar trazer
o Cristóvão novamente, poderia ter uma série de técnicos que gostariam, o Jair Ventura, que não está treinando ninguém nesse momento, então eu acho que o Corinthians poderia investir nesses treinadores para tá trazendo para treinar o time novamente, né. E fora o VP, né, que talvez seja o grande nome, talvez o VP seja o grande cara para nesse momento estar treinando o Corinthians. Então, mas eu de verdade, eu acredito numa vitória do Palmeiras. Não acho que vai ser uma vitória simples como foram os últimos jogos, onde o Palmeiras praticamente, principalmente o ano passado, que era Abel contra, VP, que o Palmeiras atropelou o Corinthians na maioria das oportunidades, mas eu acho que o Palmeiras deve vencer, principalmente pelo fator casa e principalmente por ter um time melhor que o Corinthians e não estar sem técnico, sendo que o Abel é a maior, para mim hoje é o principal técnico que atua no futebol brasileiro, né. Depois nós temos Santos e América. O Santos, eh, de verdade, eu não con mesmo o jogo sendo na Vila Belmiro, eu não consigo colocar o Santos como favorito nesse confronto. E eu vou explicar o porquê. Primeiro que eu acho que mesmo o América tendo perdido os 2 jogos, os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho o América um time superior ao do Santos em futebol jogado, não em nomes, mas em futebol jogado. Eu acho o time do América um time superior e acho que, assim, não me surpreenderia se o Santos perdesse esse jogo na Vila Belmiro. Eu acho que dos 20 clubes da Série A, talvez o Santos tenha o pior futebol nesse momento, o pior futebol. Então, pra mim é um jogo que ou empata ou assim, o fator da Vila Belmiro pode fazer diferença? Obviamente que o fator Vila Belmiro pode fazer diferença nesse jogo, mas, assim, putz, é um jogo que eu colocaria se eu tivesse que apostar eu colocaria empate, porque eu não vejo o Santos vencendo esse jogo contra o América não. O Santos tá jogando muito mal, muito mal. Quem assistiu o jogo da Copa do Brasil essa semana viu que o Santos simplesmente não conseguiu vencer o time do Botafogo de Ribeirão Preto, que estava jogando com o time misto, e o Santos titular. Então, assim, eu não acredito numa vitória do Santos nesse final de semana. Tomara que eu esteja errado, tomara, mas, eu vejo um jogo para empate mais do que uma vitória do Santos, mesmo sendo na Vila Belmiro. Aí nós temos Bragantino e Cruzeiro. Esse é um jogo interessante, que o Bragantino, ele teve a semana livre de trabalho diferente do Cruzeiro, né, o Bragantino já foi eliminado da Copa do Brasil, o Cruzeiro acabou se classificando contra o Náutico. Mas eu vejo um jogo bem equilibrado, até pela evolução do Cruzeiro. É engraçado, né, que assim, o Pepa, que é o técnico do Cruzeiro, tem muito menos tempo de trabalho, por exemplo, que o Odair dos Santos, e é impressionante como você já vê o trabalho dele em campo e você não vê o trabalho do Odair. Então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. O Cruzeiro no começo do ano eu colocaria um dos que poderiam ali disputar o rebaixamento, e os últimos jogos me deixou um pouco animado pelo que eu vi. Eu acho que o Cruzeiro fez uma boa exibição contra o Grêmio, venceu, jogou bem contra o Náutico também, perdeu um monte de gols. Nossa senhora, o Gilberto, que eu acho até um bom atacante, mas assim, perdeu um monte de gols. Então assim, eu vejo uma evolução no jogo do Cruzeiro, e eu acho que sim, o Cruzeiro pode até vencer esse jogo, mas eu também cravaria um empate aqui entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Eu acho que é um jogo, bastante equilibrado. Aí a gente tem um outro que foi confronto da Libertadores semana passada, só que dessa vez com o mando invertido, que é o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse é um jogo difícil. Esse é um jogo difícil, por quê? Primeiro que o Atlético Mineiro precisa vencer, né, precisa vencer. O Atlético vem de nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória na Libertadores, passou sufoco contra o Brasil de Pelotas essa semana. O Atlético Paranaense também passou um sufoco em casa
contra o CRB, acabou se classificando nos pênaltis. Então, esse jogo eu acho que o Galo vence, mas não vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Galo vence esse jogo, mas vai ser apertado o jogo. Mas eu acho que o Galo vai fazer os seus 4 pontos e vai acabar vencendo o Atlético Paranaense, porque eu acho que o Hulk deve jogar bem nesse jogo. Aí nós vamos para Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo é um confronto de um time que está evoluindo com o Sampaoli. O Botafogo tem 6 pontos, hoje divide a liderança com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Porém, eu acho que o Flamengo, até por ter mais time, até por estar evoluindo, eu vejo uma vitória do Flamengo aqui. Falo muito do que o que eu falei para todo mundo, pelo que eu assisti dos últimos 3 jogos do Flamengo, eu acho que a evolução do trabalho do Sampaoli perto do trabalho do VP é muito nítida. Você já vê um time muito melhor em campo. Tem até algumas pessoas que falaram assim: "Ah, mas você tá falando porque ganhou do Maringá, ganhou 8-2 no Maringá". Ok, o time do VP não faria 8 gols no Maringá. E essa é a questão, o VP não faria 8 gols no Maringá. O Flamengo ainda tem pontos que precisa melhorar? Tem pontos que precisa melhorar. Obviamente que precisa melhorar, mas você já vê uma evolução no trabalho. Você já vê uma cara mais de time. Ele já conseguiu recuperar alguns jogadores, por exemplo, o Gerson, cara, não estava jogando absolutamente nada com o VP, nada, zero, zero, zero. E os 3 jogos que ele fez com o Sampaoli, você já vê que era um outro jogador. Pô, o Gerson contra o Inter jogou muito, o Gerson contra o Maringá, que tudo bem, era um time mais mas também jogou bem. Então, só nisso você já vê o trabalho do técnico. O Botafogo vem fazendo até um campeonato bom, são 2 vitórias, e até se a gente analisar o começo de ano do Botafogo, para mim, tá me surpreendendo, porque o Botafogo, ele fez um campeonato carioca muito fraco. Ali na primeira rodada da Copa do Brasil, passou na Bacia das Almas. Então, eu vejo o Flamengo favorito nesse jogo, apesar da evolução do Botafogo. O Botafogo, se continuar apresentando o futebol que vem apresentando, fazendo os jogos que vem fazendo, eu acho que o Botafogo não deve flertar com a zona de rebaixamento. Algo que de verdade eu até acreditava que aconteceria pela forma como o time veio no ano, né? O Botafogo, volto a repetir, disputou a Taça Rio no Campeonato Carioca, teve que disputar a Taça Rio porque não ficou entre os 4 melhores. Então, é surpreendente esse começo de trabalho do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem um bom elenco, tem um elenco assim melhor do que a média dos elencos do Campeonato Brasileiro. Então, deve fazer um campeonato ali buscando provavelmente uma vaga de Libertadores, né? Cuiabá e Grêmio. Esse jogo é complicado também de palpitar, porque, cara, o Grêmio não vem jogando nada. O Grêmio não vem jogando absolutamente nada. O Grêmio poderia tá apresentando um futebol melhor pelo elenco que tem. O Cuiabá também não vem fazendo um grande ano, já foi eliminado da Copa do Brasil também. Putz, aqui, cara, esse jogo tá com uma cara de ser aquele 0-0 horroroso. Tá com uma cara de ser aquele 0-0 horroroso, porque, assim, o Grêmio vem, assim, vem me surpreendendo negativamente depois do Campeonato Gaúcho. Então, não gostei dos 2 jogos que eu vi do Grêmio no Campeonato Brasileiro, contra o próprio Santos que venceu, achei que não jogou bem, contra o Cruzeiro não jogou bem, mereceu perder o Grêmio, e até na Copa do Brasil, assim, o primeiro jogo até que foi bom, ali contra o próprio ABC, ontem também não fez uma partida boa. Além disso, o Grêmio tá enfrentando um problema ali extracampo com o goleiro Adriel, que tá dando, assim, tá dando uma série de problemas ali, envolvendo até o próprio Renato Gaúcho, que é o técnico do time. Óbvio que eu acho que isso não deve influenciar no campo, mas é só mais um problema extracampo. Mas eu acho que o Flamengo não, o Grêmio poderia estar jogando melhor nesse momento. Então, eu apostaria também no empate nesse jogo, no empate entre Cuiabá e Grêmio. Internacional e Goiás, cara,
Eu aposto no Inter, na vitória do Inter, por um único fator, o fator Beira-Rio. O Inter é outro time que, putz, ele fez é engraçado o Inter, que ele fez uma boa partida contra o Flamengo no final de semana, porém ontem contra o CSA foi um show de horror. Eu achei a partida do Inter muito ruim, eu até achei que o Inter cairia nos pênaltis, até estava até assistindo a live do Baldasso ao vivo para ver a cara dele quando o Inter fosse eliminado, mas infelizmente não aconteceu, e aí eu fiquei mega triste com isso, obviamente. Até achei que seria a zebra que aconteceria ontem, eu até olhei os 4 jogos que teriam ontem, e olhei e falei: "Nossa, não, o Inter vai acabar caindo", e não foi o que aconteceu, mas assim, o Inter eu acho que passa não, vence o Goiás pelo fator casa e por ser Campeonato Brasileiro, eu acho que acaba passando. E aí a gente tem o último jogo do Campeonato Brasileiro, que é Vasco e Bahia. Eh, Nesse confronto eu ponho o Vasco como favorito. O Vasco fez 2 bons jogos nesse começo de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o fator casa também nesse jogo aqui conta. O Vasco venceu o Atlético Mineiro no primeiro jogo, empatou no segundo jogo no Maracanã contra o próprio Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Eu acho que o que o Vasco tem que corrigir, é a questão de fazer o placar, principalmente no começo do jogo, no primeiro tempo, e depois se encolher. Ele fez a mesma coisa nos 2 jogos. Tanto que os 2 jogos estava ganhando de 2-0. O Atlético Mineiro ainda conseguiu só fazer um gol, mas poderia até ter empatado também, porque no segundo tempo o Vasco abdicou completamente do jogo. E contra o Palmeiras foi a mesma coisa, e só que contra o Palmeiras acabou levando empate. E vou te falar, se tivesse que ter um, um favorito para vencer o jogo, seria sido o Palmeiras pelo segundo tempo. Então, assim, mas o começo do Vasco também é animador, assim como o do Botafogo. Eu acho que é um clube que eu imaginei que estaria assim, num momento pior, nesse começo de Campeonato Brasileiro, e o Vasco me surpreendeu. E eu acho que o Vasco também é mais um que não briga pelo rebaixamento nesse momento. Acho que eu não vejo nesse momento, depois de 2 rodadas, obviamente que é cedo, mas eu não vejo o Vasco brigando pelo rebaixamento. Então vamos